Bom dia ao podcast da FemCare, uma clínica especializada na saúde da mulher. Eu sou Flávia Fairbanks, ginecologista, coordenadora da clínica, e hoje eu tenho um grande prazer de conversar com a doutora Thaís Ruano, psiquiatra, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre tudo que está envolvendo a questão emocional da mulher na transição menopausal. Thaís, bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu Eu que queria agradeço. começar, na verdade, pedindo para você se apresentar. Conta um pouquinho da sua trajetória e tudo mais, e o que fez você se interessar por esses temas envolvendo a saúde mental feminina. Olha, eu que agradeço, primeiro de tudo, né, a você pelo convite, que é uma honra, e é muito importante mesmo, que é uma fase, né, muito importante da mulher, né. E o que me encanta muito na saúde mental, eu sou médica patologista, médica do trabalho, e na medicina do trabalho e tanto na patologia, eu fui descobrindo a área da psiquiatria, né, para os cuidados mentais, que as pessoas atualmente estão adoecendo. Né, então assim, independente, a mulher com uma sobrecarga muito grande, em pleno século XXI, sendo mãe, sendo mulher, sendo, né, e ainda mais nessa meia vida que eu falo, nessa, fase de perimenopausa, menopausa, enfim, é um turbilhão de sensações, um turbilhão de emoções, são conflitos, né, então ela esbarra com processos pessoais, processos conjugais, né, algumas discussões. Tem a síndrome do ninho vazio, onde os filhos adolescentes, os filhos saem de casa e começam a ter aquela sensação de vazio. É uma fase que teoricamente seria fisiológica, né, ela é fisiológica, assim como a menarca, a primeira menstruação, todas as alterações hormonais, a gestação, o pós-neonatal, enfim, todas essas fases. Só que ela começa a fazer parte um adoecimento a partir do momento que começa mesmo todos esses fatores de risco, né, violência em casa. A violência em casa não precisa ser agressão física, eu vejo muita agressão moral, muita agressão mental, né. Elas estão sobrecarregadas, sim, mentalmente, e a emoção vai a mil. Então, assim, estudos comprovam que 2 vezes mais essa fase da menopausa, elas são mais suscetíveis à ansiedade e quadros de depressão. E nós temos que sempre lembrar que é importante também a mulher se conhecer, né. Antes de tudo, e por isso que eu falo que a psicologia, uma psicoterapia, os cuidados, a ginecologia, né, a ginecologista que está acompanhando essa paciente, assim como você, vocês escutam de tudo ali na hora da consulta. Então vocês são a primeira pessoa da saúde a escutar e a quem elas buscam ajuda, né. Então vocês que vão direcionar para uma equipe, que eu acho que é fundamental, a equipe multi, então a ginecologista, a psicóloga, a psiquiatra, a fisioterapeuta pélvica, dependendo, né, tudo isso, porque também tem outros processos fisiológicos e patológicos, como incontinência urinária, que às vezes adquire, né, então assim, pressão alta, obesidade, diabetes, tudo isso influencia, e é uma fase que a mulher está em transição mesmo por tudo, né. Nossa, exatamente. E o mais interessante, na verdade, que você já fez até um apanhado geral que eu acho muito legal para a gente entender aonde os cuidados com a saúde mental entram nessa fase. Para você ter uma ideia, essa verdade de que o ginecologista escuta de tudo é tão grande que normalmente eu até converso com as pacientes, eu brinco com as pacientes, que eu acho que a gente faz um consultório de ginecoemocionologia. Isso. Então a gente tá lá e, na verdade, às vezes a questão ginecológica é a que menos está impactando. A pessoa precisa de um ambiente de escuta, um ambiente de Sim. acolhimento, ela precisa conversar. E você também tem a impressão que hoje em dia o ser humano conversa menos, a gente tem muito menos chance de se abrir? Por um lado, a gente, ao meu ver, a gente parece estar conectado com o mundo inteiro, com todas essas possibilidades tecnológicas que estão disponíveis, mas eu encontro as mulheres muito sozinhas. O que você acha disso, Thaís? Realmente, então assim, na verdade elas se sentem muito fragilizadas, né. E o que acontece? Na verdade o que eu sinto, elas têm medo às vezes de se expor mais, porque elas às vezes se expõem demais, né. Se expõem demais no dia a dia, porque elas têm que estar ali lutando, tudo, mentindo para si mesmo que elas não estão bem, né, ou mentindo, vamos dizer, eu brinco que é uma máscara que elas se vestem, né. "Ai, hoje eu tenho que sair para trabalhar, eu não estou bem, mas eu tenho que sair para trabalhar, porque eu tenho que manter", normalmente hoje em dia, muitas mulheres são as que sustentam a casa, Sim. filhos, muitas mulheres ainda já têm
netos, então sustenta todo mundo, então assim, tem os problemas financeiros, essas todas as preocupações, e elas se omitem. Porque é um ambiente, assim, elas têm que ser acolhidas, né, se sentir bem justamente para conseguirem ficar tranquilas e conseguir, ai, falar um pouco de si, porque é muito difícil e ainda existe muito um tabu com tudo isso, né. E infelizmente na psiquiatria a gente vê ainda muito preconceito, Sim, né, então falar: "Ai, mas eu não tô doente, eu não sou louca", e assim, infelizmente a gente escuta, eu escuto de adolescente, né, mulher, então assim, não, tá tudo bem não estar bem. Né, então tem que buscar ajuda mesmo, confia na ginecologista. Gente, a ginecologista está acompanhando sempre, está vendo sua, eu brinco, a sua maturação, né, exato. fisiológica, ovariana e mental também, né, porque é um ser só, é um ser único, né, e cada um se apresenta de uma maneira individualizada. É, eu falo que a ginecologia tem a beleza de ser a especialidade que não só a gente acompanha a mulher durante a vida inteira, né, a partir do momento em que ela se considera mulher, ela vai estar sob os cuidados de um ginecologista, e como também é um lugar onde a pessoa vai, se ela está bem, para confirmar que está bem, se está Uhum. mais ou menos para ver como pode ser ajudada, e se está mal, é lá também que ela vai. Então a gente tem sim esse espaço para reconhecer essas questões. E, inclusive, hoje em dia, muitos dos guidelines e muitas das normas que a gente vê para oferecer um bom cuidado e um bom atendimento para a mulher também envolvem, pelo menos, um screening, um rastreamento mínimo Sim, para questões emocionais, né, de isso. ansiedade, de depressão e tudo mais, apesar de que eu acho que o especialista é a melhor pessoa Uhum. para a qual essa paciente precisa procurar. Sim. Então, quando que você acha, Thaís, que é o momento, por exemplo, de um ginecologista que fez um screening e que percebeu que a sua mulher ali na transição da menopausa e tudo mais está com alguns sintomas emocionais ou depressivos, em que momento que você acha que ele deveria encaminhar para um especialista? Olha, eu acho que assim também, para não sobrecarregar muito o ginecologista, porque eles ficam sobrecarregados. Eu sei o quanto é pesado, às vezes, ouvir os sentimentos dessa mulher, né. Então você compartilha também desses sentimentos, né, e eu acho que a partir do momento que vê que essa mulher está em sofrimento, tá, sofrimento emocional mesmo, ela tá assim, na expressão dela já tá né, sendo bem visível, né. E tem esse sofrimento, tá tendo algumas queixas, físicas, que eu falo são queixas somáticas, né, psicossomáticas, então assim, a partir desse momento já pode encaminhar e fala. Não é assim, é um especialista que é indicado para tratar esses transtornos mentais, ansiedade, depressão, né, quadros outros. Por quê? A gente vê que se continuar, às vezes o ginecologista até começa, mas assim, não é muito, não podemos sobrecarregá-lo e nem a função dele, Exato. por conta das medicações, né, o ginecologista enquanto, né, você começa a tratar, mas daí deixa e direciona para o especialista, para que já ela já vai se sentindo segura, mas tudo em conjunto, Sim. né. Eu acho que esse alinhamento é perfeito e, na verdade, é tudo isso que a gente precisa fazer com que as pacientes entendam, né? Que Uhum. então ela pode sim abrir algumas questões emocionais, porque vamos lembrar, né? Essa transição menopausal, essa síndrome da menopausa, ela pode vir com sintomas físicos, por exemplo, as ondas de calor, os suores noturnos, secura vaginal, sintomas cardiológicos, palpitação, formigamentos e tudo mais, mas grande parte dessas mulheres vão abrir essa síndrome, vão começar o quadro, ou eventualmente também vão apresentar os sintomas emocionais, como piora de quadros ansiosos, depressivos, uma baixa autoestima relacionada a todos esses fatores que você Sim, conversou e comentou com a gente, e outros problemas gravíssimos também, como, por exemplo, os distúrbios de sono, que atrapalham demais essa fase, porque uhum, eles entram num looping negativo. A isso. mulher está cansada, ela não dorme, às vezes por questões hormonais, às vezes por questões emocionais, às vezes por ambos. Já que ela não dorme, então a mulher pode ser também acometida por transtornos graves de sono, que pioram e que fazem um looping negativo, porque essa mulher está cansada, porque ela não dormiu bem, por exemplo, por conta de ondas de calor, porque acordou muito suada, não dormiu bem porque o sono em si é impactado pelas questões hormonais, então no dia seguinte ela está super cansada, exausta, o que Uhum. piora os Pior. sintomas todos da parte emocional, Pior a a ansiedade. ansiedade, a depressão. Nessa situação de piora de ansiedade e depressão, por exemplo, às vezes algumas vão descontar até na comida, Isso. o que piora o Vira ganho um de transtorno peso. alimentar, sim. Exatamente.
Exatamente. Então, na sua perspectiva, Thaís, o que que você vê dessa situação, talvez essa ligação desses distúrbios de sono com essas questões emocionais, questões em relação de ganho de peso e tudo isso na mulher nessa fase? Então, por isso, é uma fase muito delicada, né, é uma fase que a mulher tá adoecendo e tudo interligado mesmo, como você trouxe, né, porque assim, pelos estudos, não se sabe se a ansiedade, depressão é a causadora, ela leva também, né, ao distúrbio de sono, eles levam, mas também o distúrbio de sono também acentua esse quadro. Então é o que você falou de looping negativo, né, é o que eu brinco de ciclo vicioso. A gente tem que começar a quebrar esse ciclo vicioso, então a gente vai tratar também, né, tratando ansiedade, depressão, já trata o transtorno de sono, né, também que tá tendo essas insônias que são também podem ser também hormonais, né, como você falou, e que tem, né, então a gente tem eh, os fatores, né, eu falo que são, na verdade, os quadros, emocionais e físicos, né, os físicos e os emocionais, né, e os quadros hormonais. E eu acho que isso é muito importante, então é aí que está a figura nossa de psiquiatra, né, levantar todo o histórico também, né, dessa paciente desde a infância, ver como que foi, então ver todas as etapas, ver essa questão emocional dela, como que ela sabe lidar com as frustrações, como que ela lida com as situações, os problemas diários, né, como que ela consegue enfrentar e se desenvolver. E se ela já tinha algum transtorno prévio também, se ela tinha quadro depressivo anterior, se ela tinha já era ansiosa também, que ela já levou um quadro de pânico, enfim, algum outro quadro, um quadro de transtorno pós-traumático, ou um quadro de depressão pós-neonatal, que é a depressão, né, pós-parto. Então, assim, tudo isso também tem que ser investigado e levado em consideração, porque acentua e piora muito na fase da perimenopausa, menopausa, enfim. Então, isso tudo tem que ser bem avaliado, é uma consulta, uma conversa bem calma, bem tranquila, e a gente precisa desse aporte, desse apoio também, dessa equipe também junto mesmo. Eu conheço um dado que eu acho interessante, que provavelmente, né, as nossas pessoas que estiverem assistindo talvez não saibam, é a dificuldade que vocês têm como psiquiatras em tratar aquela depressão que não foi bem tratada no início, né. É, Então a importância de um primeiro bom diagnóstico e um isso. primeiro bom tratamento, porque a chance de num segundo episódio, se aquela primeira depressão não tiver sido adequadamente tratada, então ela recorre com mais Isso. facilidade e responde menos ao tratamento, e num terceiro ou quarto episódio depressivo, os que não tiverem sido bem tratados antes, a gente pode chegar num quadro que de repente, às vezes, fica até com um tratamento muito difícil de Mais ser difícil. estabelecido, né. Sim, Então, gente, a importância de reconhecer os seus sintomas mentais, eu acho que ninguém melhor que a própria pessoa para falar, né. Então, quando a pessoa chega na menopausa e fala: "Não estou me reconhecendo", vamos entender bem o que que é esse "não estou me reconhecendo", né. E se essas questões emocionais forem muito importantes, você fala: "Não, eu estou vivendo uma ansiedade que eu não sei de onde vem, uma depressão que está realmente impactando minha qualidade de vida e tudo", abrir isso talvez no começo para o seu ginecologista ou para o profissional que estiver te atendendo, e não se opor de sim, jeito nenhum quando esse profissional, por sabedoria, te encaminhar para um sim, especialista, né. justamente. Para Não ter entender medo. Não exato, ter medo de enfrentar não ter medo de descobrir o que está sentindo, né. Porque às vezes tem medo, né, aí a gente acaba fugindo um pouco desses medos, dessas angústias. "Ai não, ele vai me trazer problemas". Não, pelo exato. contrário, você vai Nessa área, amadurecer. o quem procura acha, é bom É achar bom e é achar. bom tratar, né. Sim. E porque eu acho que vai ser o mais importante. E para a gente finalizar então, Thaís, fala, assim, algumas dicas imprescindíveis que você acha que poderiam ser de grande valia para as mulheres nessa fase, do ponto de vista emocional. Talvez algumas coisas que elas possam fazer alguma prevenção e algumas coisas que possam ser levadas aí para um dia a dia para lidar melhor com essas questões. Olha, então o que que eu oriento todas, né, então assim, ter uma alimentação saudável, buscar orientação, né, ir ao médico, se consultar, né, com o especialista frequentemente, né, ter um lazer, algo prazeroso,
né, assim, saber: "Ah, o que que eu gosto de fazer? Gosto de dançar, gosto de praticar esporte, gosto de fazer isso". A atividade física é essencial, então colocar na sua lista de prioridades a atividade física, né, ter um círculo familiar e de amizades bom, né, porque essa é a rede que a gente fala, rede de apoio, né, então nessas fases porque é uma fase que se sente muito sozinho, então buscar isso, buscar atividades de prazer, leituras. Quem tem problemas de sono, a gente indica a higiene do sono, os cuidados, além das terapias medicamentosas. Então, tem todo um cuidado, mas sempre tentando se entender, buscar a sua identificação pessoal, buscar aonde está o problema, por mais que seja, ai, não, é besteira, não. Nunca é besteira, nunca é demais. Eu acho que nunca podemos subestimar o que estamos sentindo, porque tem sim riscos de ideações suicidas, a gente sabe, então assim, para que não avance e não tenha um prejuízo, para que tenha uma qualidade boa de vida, né, e que a gente consiga envelhecer com, né, com alegria, né. Hoje eu vim toda Nós estamos colorida, super alegre, alinhadas, sem querer. no empoderamento feminino, né. Exatamente, é para isso que a gente está aqui, para reforçar a força que essas mulheres têm. Isso, porque nós somos mulheres também, né, E Flávia. estamos passando por uma fase bem parecida, então a gente quer não só melhorar a nossa situação, a situação de todo Sim, mundo que está no nosso entorno e claramente das nossas pacientes. isso. Thaís, muito obrigada. Eu Eu que acho que, assim, agradeço esse bate-papo pode ser, assim, o início, o start muito. de um cuidado de saúde mental para muitas das nossas ouvintes, né? Uhum. E espero poder contar com você várias vezes Claro, pode aí. contar. Lembrando que a doutora Thaís tem todo um atendimento especializado e focado nessas questões e faz tanto da parte online, Sim. presencial e está super à disposição de todos vocês, inclusive através dos canais da FemCare. E vamos Obrigada. disponibilizar todos os seus contatos para quem estiver interessado. Combinado. Obrigada, viu, Flávia? Eu agradeço muito de coração e desejo muita força para todas as mulheres do mundo. Eu também. Até Obrigada. mais. Tchau, obrigada.